Olá meu querido nerd, beleza? Cara, finalmente chegou o episódio 6 de Alien Earth. E o título já chamou atenção, né? The Fly. Pô, quando eu vi esse nome, na hora me veio à cabeça aquele episódio de Breaking Bad que também se chama Fly, que é todo claustrofóbico e tenso, né? Então eu pensei, será que esse vai ser nessa pegada também? Só que não, cara, esse aqui seguiu outro caminho. O título The Fly não foi à toa, né? Ele faz referência direta à criatura que acabou desencadeando todo o caos que rolou nesse episódio. E cara, esse episódio realmente mexeu nas estruturas. A gente viu várias linhas sendo cruzadas, né? Principalmente pelo lado lá da Prodigy, que cada vez tá mais perigosa com esse jeito de limpar que eles chamam de corrupção. E a treta da Nibs mostrou isso muito bem, né? Só que também, ao mesmo tempo, ficou claro que os próprios híbridos não são só vítimas inocentes. Eles também podem ser um baita problema, né? E ao Wendy, que foi um dos focos da trama, meio que caiu a ficha que o verdadeiro perigo talvez não sejam as criaturas, e sim os próprios humanos, né? Mas calma, porque também dá pra dizer que ela precisa dar uma olhadinha no espelho antes de apontar o dedo, né? Então, cara, bora destrinçar tudo que rolou nesse episódio. Lembrando que esse vídeo tá cheio de spoiler, então se você ainda não assistiu, assiste lá e depois volta aqui. Pois é, desde o começo a série deixa claro que o Slightly tem um objetivo bem sombrio, né? Usar o Joe como hospedeiro humano perfeito, pra que um facehugger consiga gerar um novo xenomorfo, né? E é praticamente o plano mestre dele. Mas o que complica é que o Joe acabou sendo recrutado lá pra equipe da patrulha, junto com o Cavalier. E isso jogou o esquema do Slightly por água abaixo, né? Ou pelo menos parecia isso. Só que o Slightly não é bobo nem nada, né? E logo ele encontrou outro jeito de seguir em frente. Enquanto isso, o Arthur se recusou a apagar as memórias da Nibs, né? O que já foi um ato de coragem absurdo, mas que também custou caro. E quando ele decidiu liberar os códigos do sistema, desligando os rastreadores dos híbridos, ele acabou percebendo que o Tutus não estava mais respondendo. E o último sinal dele estava no laboratório. Então o Arthur foi até lá junto com o Slightly. Chegando no local, ele se depara com o corpo destruído do Tutus, que foi uma cena bem pesada, né? E aí que a coisa fica mais sinistra. O Arthur insere o código para abrir a porta, e o Slightly aproveita para soltar um facehugger que estava ali nos ovos. O bicho escapa, parte para cima e o Arthur entra em desespero. Só que o Slightly não faz absolutamente nada para ajudar, né? Pelo contrário, ele basicamente empurra o Arthur pro mesmo destino trágico que a gente já viu várias outras vítimas terem. E cara, esse momento foi crucial, né? Mas por quê? Porque vai totalmente contra a ideia central do episódio. O roteiro estava construindo uma narrativa onde os humanos eram os grandes vilões da história, né? Os que matam, dominam e se colocam acima de todas as outras espécies. Só que, cara, o ato do Slightly mostrou que ele, mesmo sendo híbrido, não era diferente, né? Ele também podia ser cruel, também podia escolher sacrificar o outro. Ou seja, cara, não existe inocente absoluto aqui, né? O detalhe é que o Morris estava sussurrando na mente do Slightly, incentivando ele a agir dessa forma, né? Só que, cara, isso não justifica. É a mesma lógica de humanos sendo manipulados por ordens superiores e ainda assim fazendo as coisas erradas, né? No fim, sempre existe a escolha. E o mais bizarro de tudo isso é que o Kush estava observando tudo de longe, né? Sem mover um dedo pra impedir. Ele deixou lá rolar, o que deixa claro que esse cara tem um plano muito maior acontecendo nos bastidores, né? O Kush pode até não ter parecido tanto nesse episódio, mas o pouco que ele já fez já deixou claro que esse cara tá escondendo um jogo muito maior, né? Ele tava lá só observando pelas câmeras de supervisão, assistindo tudo acontecer, inclusive a morte do Arthur e a liberação das criaturas. Então ele simplesmente deixou tudo isso rolar, né? Quando o Cavalier perguntou se estava tudo certo, ele respondeu na maior tranquilidade que sim, sendo que a gente que tá assistindo sabia que não tava nada bem, né? E isso reforça as duas coisas. Primeiro, que o Kush não respeita o Cavalier. Dá pra sentir isso em vários momentos da série. Ele meio que despreza a forma que o Cavalier lida com outras espécies. Segundo, que o Kush claramente tem um plano próprio, né? Ele não tá interessado em seguir regras, ou ser apenas mais um peão no tabuleiro. Ele quer estar no topo, né? E se a gente for juntar as peças, fica claro que desde o início o Kush se posiciona como alguém que busca vantagem sobre todos os lados. Enquanto os xenomorfos e as outras criaturas não parecem se interessar por ele, é justamente porque ele já percebeu que isso torna praticamente intocável, né? Se ele tivesse em pé de igualdade com o Cavalier, ele já teria virado poeira em segundos. Mas como os monstros não ligam pra ele, o Kush tem a carta na manga, pode manipular sem medo. E isso levanta uma teoria forte, cara. E se o objetivo dele for usar os híbridos como arma? Imagina ele no controle total, colocando todas as peças do tabuleiro contra quem ele quiser. E cara, isso faria ele o verdadeiro dono do jogo, né? Alguém acima dos humanos, híbridos e criaturas. E cara, convenhamos que a série já mostrou isso lá atrás, né? Que toda essa história gira em torno de 3 espécies lutando pela superioridade. Então por que não dar esse papel de senhor da guerra pro Kush? Parece cada vez fazer mais sentido, né? Beleza, agora bora falar da Wendy. Esse episódio foi praticamente uma virada de chave pra ela, né? No começo, quando o Joe falava em tirar ela da ilha, ela não parecia muito interessada nisso. Era como se ela acreditasse que aquele lugar era onde ela deveria estar, por mais estranho que fosse. Só que, cara, conforme a história foi avançando, a visão dela foi mudando radicalmente, né? Tudo começou quando ela percebeu o que fizeram com a Nibs. As memórias da garota foram completamente apagadas, sob a justificativa de que eram corrompidas. Cara, essa palavra mexeu com a Wendy, né? Porque afinal, como é que uma mente pode ser considerada corrompida? É praticamente brincar de Deus. Então foi isso que a Prodigy mostrou estar fazendo, decidindo quem é puro, quem é descartável e quem merece existir. Então foi a partir daí que a Wendy começou a se enxergar de forma diferente. Ela sempre teve uma empatia pelas criaturas alienígenas, reconhecendo que assim como ela, elas não escolheram estar presas nem serem experimentos, né? Mas esse paralelo ficou ainda mais forte nesse episódio. Ela percebeu que os outros híbridos estavam na mesma situação, sendo observados, estudados e tratados como simples peças do laboratório. O golpe final veio quando ela questionou a própria identidade. A Wendy disse algo marcante, né, cara? Eu não
não quero ser uma pessoa, se ser pessoa significa assim, matando e tomando. Cara, essa fala dela muda tudo, né? Ela não só rompeu com a ideia de que era humana, como também deixou claro que ela não quer se alinhar ao lado mais podre da humanidade. E isso aproximou ela muito mais ao discurso do Joe, que desde o início ele queria sair da ilha e se libertar dessa prisão disfarçada. E cara, dá pra ver que ela tá cada vez mais inclinada a realmente fugir, né? Eu arriscaria dizer que ela vai acabar se juntando com o Joe, talvez levando consigo quem ela puder salvar, né? Tipo resgatar a própria Nibs. O problema mesmo vai ser a Curly, que parece obcecada em ganhar a aprovação do Cavalier. Essa obsessão dela pode ser o estopim pra atrapalhar qualquer plano de fuga, né? Ainda mais agora que descobriram a destruição do Tutu. Esse choque pode ser um empurrão final pra Wendy decidir que já deu, que não dá mais pra confiar na Prodigy. E um dos personagens mais interessantes dessa série pra mim é o Morrow. Ele tem camadas, não é simplesmente vilão ou bonzinho, mas nesse episódio ficou claro o quanto ele tá preso numa missão que consome tudo dele. E o que a gente descobriu no episódio anterior já dava algumas pistas, né? Mas aqui a coisa ficou ainda mais forte. O Morrow tá nessa missão há 65 anos. Sim, cara, 65 anos dedicados a recuperar espécimes para o Yutani. E não é só sobre obediência ou lealdade cega à corporação. O que move ele é algo muito mais pessoal, muito mais doloroso, né, cara? Quando ele aceitou essa jornada, ele deixou pra trás a filha, que na época tinha só 18 anos. Só que durante a missão, quando ele tava completamente isolado no espaço, a filha acabou morrendo em um incêndio. Ou seja, cara, ele perdeu tudo que tinha. Ele não teve a chance de salvá-la, não tava presente e não pôde viver esse tempo com ela. Ele simplesmente perdeu tudo e isso pesa demais, né, cara? Agora pensa comigo, cara, se ele não completar essa missão, se ele não levar os espécimes de volta como planejou, o que isso significa? Significa que ele perdeu a filha, perdeu a vida, perdeu décadas inteiras por nada. Todo esse sacrifício poderia ser inútil, né? E é por isso que ele parece obcecado em terminar essa tarefa, mesmo que o mundo desabe ao seu redor, né? Não é lealdade a Yutani, é lealdade à memória da filha. É tentar dar algum sentido pra toda essa dor. E cumprir a missão virou a única forma dele acreditar que o sacrifício não foi em vão, né? Isso dá uma profundidade enorme pro personagem, cara. Ele não é só um executor frio. Ele é um homem quebrado, carregando culpa, arrependimento e uma necessidade desesperada de justificar a sua própria existência. E aí que a gente chega na parte mais grotesca do episódio, né? A tal mosca alien. Pô, se vocês acharam que já tinham visto bizarrice suficiente nessa série, eu quero falar que vocês estavam enganados, né? A princípio parecia só uma mosca gigante versão alien, mas não era nada normal. Era de um tamanho de um gato, com uma língua comprida e nojenta que cuspia um ácido capaz de literalmente derreter a pele das vítimas. O negócio queimava de dentro pra fora, cara, até ao ponto de inutilizar completamente quem fosse atingido. E não para por aí não. Quando a vítima caía no chão, o bicho ainda atacava pelos olhos e pela boca. Foi uma cena absurdamente brutal, cara. E mesmo que o sangue mostrado fosse branco em vez de vermelho, imagina se fosse sangue humano, cara. O choque ia ser 10 vezes maior, cara. E o pior, agora que sabemos que essas criaturas podem atacar à distância, cuspindo ácido, caçá-las vai ser um desafio ainda maior. Não dá pra simplesmente se aproximar e enfrentar de frente. É um inimigo que exige estratégia. E isso só aumenta a sensação de desespero dos personagens. E cara, foi um episódio brutal, mas necessário, né? Isso porque esse 6º episódio foi intenso do começo ao fim. Se o episódio 5 já tinha sido uma obra-prima isolada, cheio de camadas emocionais e revelações, o 6 veio como uma ponte perfeita, trazendo ação, dilemas morais e momentos de puro horror corporal. É aquele tipo de episódio que parece um mini-filme dentro da série. Ele equilibrou tensão psicológica, viradas inesperadas e, claro, aquele choque visual que Alien sempre entrega. E uma das coisas que eu mais curti foi como o roteiro trabalhou a dúvida sobre os híbridos, né? Eles não são só vítimas, mas também carregam um lado perigoso, quase tão violento quanto o dos humanos. E essa ambiguidade é o que deixa a narrativa rica, né? Não existe lado 100% certo. Todo mundo aqui carrega sangue nas mãos. E cara, vários momentos desse episódio ficaram na minha cabeça, mas bora falar de alguns. Primeira cena da Nibs acordando sem memória. Ver ela tentando entender quem era, sem conseguir lembrar de que tinha acontecido, foi de cortar o coração, né, cara? A sensação de vazio, de ter perdido a própria identidade, provavelmente foi pior do que qualquer tortura física, né, cara? E ainda abre uma margem pra ela enlouquecer completamente nos próximos episódios. E outra cena foi a do laboratório e o destino do Arthur. Isso porque a morte dele foi uma das mais tristes, cara. O Arthur era aquele cara bom dentro da Prodigy, sempre tentando evitar que o pior acontecesse. E quando o facehugger foi na cara dele e ele caiu no chão, a dor e o desespero dele eram bem visíveis, né? Você sentia que não tinha nada que ele pudesse fazer. Foi o fim de um personagem que ainda representava um pouco de esperança. E tem a cena do Tutu. Mesmo essa cena sendo bem rápida, deixou um gosto amargo. Ele poderia ter sido salvo se não tivesse tentando bancar o herói ou impressionar a Curly. Essa ironia cruel deu um tom quase sarcástico no momento, né? Mas reforçou a tragédia. E ainda rolou aquela tensão sonora no laboratório. Isso porque aquele som que a Wendy faz pro xenomorfo, aumentando o volume enquanto a cena acontecia, foi um detalhe de mestre. Criou uma expectativa de algo horrível que vai acontecer a qualquer momento. E teve essa cena do elevador com Morrow e o Kirsch, que parecia um encontro simples, né? Mas cheio de significado. De um lado a gente tem um ciborgue e do outro um sintético. Quase opostos complexos em termos de emoção e presença, né? E ali ficou claro que o Kirsch tinha vantagem. Isso porque ele tá sabendo muito mais sobre o Morrow do que o contrário. E esse jogo de poder sutil foi um dos pontos mais altos do episódio. Tá, mas o que a gente pode esperar daqui pra frente? Pois é, esse episódio deixou tudo no ponto certo pro desfecho da temporada. Agora a gente tem vários fios soltos, tipo a Wendy, que não confia mais na Prodigy, e ela deve se alinhar ao Joe numa tentativa de fuga. E tem o Kirsch, que tá cada vez mais enigmático. Provavelmente ele tá preparado pra sua jogada final, né? E o Morrow, ele continua obcecado em concluir a sua missão, mas ao mesmo tempo ele carrega uma dor pessoal que pode explodir a qualquer momento.
momento. E claro, cara, as criaturas estão cada vez mais mortais, né? Mas no geral, o episódio mostrou que ninguém é inocente de verdade nesse universo, né? Os humanos híbridos e as criaturas. Todos têm um lado sombrio, todos são capazes de cometer atrocidades quando pressionados. E essa é a mensagem central, e é o que torna Alien Earth tão legal. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e fui!